que faz um comprador dentro das empresas? Eu sei que essa é uma das grandes dúvidas das pessoas que estão iniciando na carreira ou até muitos profissionais que já evoluíram. Então eu estou fazendo esse vídeo para responder não só o que faz um comprador, mas também o que faz um comprador comum e o que faz um comprador estratégico dentro das empresas. Então fica comigo até o final desse vídeo que tu vai ter uma clareza gigante em relação a essa profissão que ela hoje em dia é uma das mais importantes dentro de qualquer empresa do Brasil que queira realmente ter lucros significativos. Bom, meu nome é Thiago Boneta e eu trabalho como profissional de compras desde 2006. Já foram milhões de compras executadas, já foram muitas negociações e no vídeo de hoje, esse é o primeiro vídeo, na verdade, de uma série que eu estou fazendo onde eu falo sobre a profissão de comprador. Essa série eu estou chamando de O Comprador. Então esse é o primeiro vídeo da série O Comprador. Bom, se tu quer saber mais, se tu quer saber além do que faz um comprador, da diferença de um comprador estratégico para um comprador comum, eu também vou falar durante essa série quais são as áreas de atuação de um comprador, quais são os pré-requisitos para exercer a profissão de comprador, qual é a melhor graduação para formar um comprador e também, e por último, e talvez a parte que as pessoas mais queiram saber, qual é o salário de um comprador. E eu vou conseguir fazer isso, eu vou te mostrar uma ferramenta que tu vai conseguir olhar qual que é as empresas que mais pagam, quais são as regiões que mais pagam e quais são os segmentos que mais pagam para a profissão de comprador. Então, se tu quer saber tudo isso aí, se tu quer ficar antenado, quer receber todas essas informações, já manda teu like nesse vídeo e principalmente te inscreve no canal e ativa a notificação, porque daí cada vez que eu soltar um vídeo da série, tu já vai ser notificado e tu vai ficar sabendo antes que qualquer outro profissional da área, tu vai ter vantagens com isso. Então vamos lá falando um pouco da profissão de comprador nesse primeiro vídeo. Qual que é a grande missão de um comprador, né? Por que um comprador existe? Para mim, um comprador ele existe para manter, em primeiro lugar, né? Para manter a continuidade do negócio da empresa. Então, o primeiro ponto não é trazer mais lucro, não é gerar saving, não é colocar processos de strategic sourcing, e sim manter a empresa abastecida de produtos ou de componentes para que o negócio continue girando. Não adianta nada eu ter o melhor produto na empresa, o produto mais barato, se o produto não está na empresa, se o meu fornecedor não está entregando o produto. Então, o primeiro objetivo do comprador é manter a empresa abastecida com os produtos na qualidade correta e no melhor preço possível, obviamente. Um segundo passo, num segundo momento, é que vem a parte mais estratégica dos fornecedores, que é sim entregar o produto na qualidade pré-definida, no momento correto, mas pelo melhor preço possível e de preferência abaixo do preço de compra dos concorrentes, porque essa é a única forma que as empresas têm de realmente gerar mais lucro. Eu geralmente falo que as empresas elas sobrevivem das vendas, mas elas ganham dinheiro com as compras. Então, se o comprador que está lá dentro das empresas, ele realmente é eficiente, ele consegue comprar da melhor forma possível, a compra vai ser melhor, a empresa vai ter uma aquisição mais barata e com isso a margem de lucro vai aumentar, porque geralmente o preço de venda ele é estabelecido pelo mercado. E se na ponta do cliente da tua empresa tiver um comprador muito bom, vai ser mais difícil de gerar lucro. Então é por isso que quem está sentado na cadeira de comprador nas empresas, ele tem uma função muito importante no meu ponto de vista, a parte da empresa que tem a maior possibilidade de gerar lucros para dentro da empresa, que é o comprador. Então agora vamos ver no detalhe quais são as funções que eu vejo para um comprador comum, tá? O que um comprador comum ele tem na cabeça que ele precisa fazer, e eu não estou dizendo que os compradores estratégicos não fazem isso, tá? Eu só estou dizendo que os compradores comuns, eles só fazem isso aqui.
Então vamos lá. O primeiro ponto que um comprador comum, vamos dizer assim, que todos os compradores precisam fazer é receber requisições, né? Eles recebem as requisições de compras, tanto dos requisitantes em compras spot, que são compras aleatórias, que são compras que caem no dia a dia do comprador, como requisições geradas pelo sistema de gestão da empresa, pelo ERP, né? Então ele recebe essas requisições e aí o que ele tem que fazer? Ele tem que selecionar fornecedores. Esse é o segundo passo. Então, se a empresa não tem fornecedores ainda pré-definidos ou homologados, ele vai ter que selecionar esses fornecedores. Se a empresa vai ter que homologar. Se a empresa já tiver esses fornecedores homologados, ele vai ter que entrar em contato e solicitar cotações. Então, essa é o terceiro passo, né? Então, ele recebe a requisição, ele seleciona os fornecedores ou faz a homologação dos fornecedores, solicita cotações desses fornecedores. Uma vez que ele recebe essas cotações, ele vai determinar a melhor opção de fornecimento. E aqui tem que ficar bem claro que eu não estou falando comprar do mais barato. Eu sou contra simplesmente comprar do mais barato. O fornecedor A é 1, o fornecedor B é 80 centavos e o fornecedor C é 1,20. Independente de qualquer outra coisa, eu vou comprar do fornecedor B, que é o mais barato. No meu ponto de vista, isso é mentalidade de um comprador que não é nem comum, é um comprador abaixo da média, um comprador comum ou um comprador estratégico. Ele vai analisar muitas outras coisas que não só o preço, tá? E isso é um grande paradigma que principalmente quem está fora do mercado de compras, quem está fora dessa profissionalização do mercado, eles pensam que ou o comprador só compra do mais barato, e eu já vejo muito preconceito em relação a vários e vários profissionais. Por exemplo, a galera de TI manda uma requisição e o Thiago vai lá, fez a análise dos fornecedores e quis comprar do cara que era mais barato, mas com base em muitas coisas que foram pré-definidas. Só que o setor de TI já está achando que o Thiago está comprando do fornecedor mais barato porque é o mais barato. Ou muitas vezes acontece que o setor de TI, vamos pegar esse exemplo porque eles são muito técnicos, né? Eles são muito nerds, né? Então a galera de TI, eles vão te dizer assim: pô, Thiago, eu quero que tu me compre o mouse da Microsoft na loja tal. Por quê? Porque eles conhecem o mouse da Microsoft, eles sabem que aquela loja vai entregar um mouse original. Por quê? Porque muitas vezes tem o preconceito de achar que o Thiago vai comprar o mouse do Xing Ling porque é o mais barato. Mas, do meu ponto de vista, o comprador que é profissional mesmo, que está acima da média, ele vai analisar as opções, ele vai entender o que o requisitante, o que o pessoal de TI está realmente querendo, precisando, se eles precisam de um mouse com ou sem fio, de um mouse com tanto tempo de duração, com qual o tamanho, qual a aplicação, e aí ele vai pesquisar com base nas especificações qual é o melhor mouse que ele vai comprar, e não simplesmente comprar do mais barato, comprar o primeiro que aparecer. Então, por isso que o quarto ponto é determinar a melhor opção de fornecimento e não comprar do mais barato. Um próximo passo, que depois que foi determinado, ele enxergou, ele entendeu qual é a melhor opção de fornecimento, ele vai emitir o pedido de compra e vai acompanhar esse pedido de compra até ele chegar na mão do requisitante. Logo depois, ele vai fazer, vai acompanhar a recepção de mercadorias, vai entender junto com o sistema da empresa se chegou tudo certinho, com o pessoal de qualidade e tudo mais. Então depende muito do processo de qual empresa, e vai aprovar então a fatura junto ao financeiro. Então beleza, tá tudo certo, então pode colocar aí no planejamento, no fluxo de caixa, para fazer o pagamento para esse fornecedor. Então esses são os 8 passos que no meu ponto de vista o comprador comum ele faz, tá? O comprador estratégico muitas vezes ele vai ter que executar também esses passos, mas ele tem uma mentalidade um pouco diferente. A gente vai ver agora, no meu ponto de vista, qual que é a mentalidade de um comprador que ele é mais estratégico. Vamos lá então, agora no meu ponto de vista, o que faz, além de tudo aquilo que eu falei anteriormente, um comprador estratégico? Bom, um comprador estratégico, primeiro ele vai entender quais são os objetivos da empresa, para onde a empresa
está querendo ir, quais são as metas da empresa e como ele pode ajudar a empresa a ir no caminho e atingir essas metas também. Então ele trabalha de uma forma muito mais em torno de metas e objetivos do que simplesmente em resolver a caixa de entrada de e-mail e zerar as requisições de compra dele. Ele está trabalhando de uma forma com um pensamento estratégico, e esse é o primeiro passo, tá? É a visão macro da empresa, é a visão sistêmica que a gente tanto fala na parte de administração. O segundo passo, então, ele vai entender de forma bem estratégica a carteira de fornecimento que ele tem, a carteira de fornecedores, né? A carteira de categorias que ele tem. Isso a gente chama muito de gestão por categorias. Então, ele vai entender quais são os maiores fornecedores, quais são os fornecedores que são mais críticos de negociar, quais são os fornecedores que são mais estratégicos, quais são os de alavancagem ou os gargalo. Tem uma matriz famosa que no mundo de compras que a gente mapeia então de forma estratégica os fornecedores, e esse é um passo muito importante para qualquer profissional de compras que queira realmente ser reconhecido e realmente ser estratégico, mapear os fornecedores e entender estrategicamente aonde eles estão posicionados nessa matriz. Bom, depois que estiverem posicionados esses fornecedores, né, na matriz Crouch, que é ali onde tem os 4 quadrantes, ele vai ter que entender como que ele movimenta os fornecedores do estratégico para o alavancagem ou do gargalo para o estratégico e assim por diante. Então, esse movimento é um movimento extremamente estratégico. Obviamente que ele vai ter que dedicar algumas horas do dia para pensar e não só para executar a colocação de pedido, a seleção de fornecedores, tudo que a gente viu anteriormente no comprador comum. Ele vai ter que pensar de forma estratégica. E esse movimento, entendendo onde está cada um dos quadrantes, e essa movimentação ela é extremamente estratégica, e o comprador estratégico ele precisa pensar e não só agir. E o quarto ponto de um comprador estratégico é exatamente isso. Ele tem que focar em fazer também o que é importante. No dia a dia de um comprador tem muita urgência, tem muita requisição que vai para a fábrica, tem que correr, tem que entregar, tem que ir atrás, aonde está esse produto, aonde não está. Então tem muita correria. E tudo isso é tarefa urgente. Só que o comprador estratégico ele precisa entender a diferença entre o que é urgente e o que é importante. Tudo que é urgente, dentro da metodologia que eu acredito, tudo que é urgente ele deixou de ser importante. Então é importante entender essa divisão e é importante também colocar algumas tarefas importantes a serem realizadas no dia a dia, na rotina. Nem que seja uma ou duas tarefas importantes. Por exemplo, vou fazer a minha curva ABC de fornecedores. Isso é uma tarefa importante, porque aí tu tem uma visão, um início de uma visão estratégica de fornecedores. Vou colocar os meus fornecedores na matriz Crouch. Então, essa execução ela é estratégica, essa análise ela é estratégica e ela é importante. Executar pedido, resolver problema de nota fiscal, cobrar fornecedor, tudo isso é urgente, isso não é importante, isso é urgente. Claro que é importante que tu faça, porque senão vai ter problema ali, vai estourar, mas é muito mais urgente do que importante. Importante é fazer coisas que realmente, fazer tarefas que vão mexer o ponteiro dos teus indicadores de desempenho. Tu, como comprador, na grande maioria dos casos, os compradores estratégicos, eles têm indicadores de desempenho que eles precisam acompanhar, porque senão não tem como tu enxergar se o teu trabalho realmente está fazendo sentido para a empresa. Tu precisa acompanhar teus indicadores de desempenho. E se tu quiser saber um pouco mais sobre essa questão do que é importante, de quais são os pontos importantes que os compradores estratégicos eles utilizam, qual o conhecimento que eles têm, a base do conhecimento, eu vou deixar aqui embaixo o link para um e-book exclusivo e totalmente gratuito que tu pode baixar e já começar a estudar um pouco mais além desse vídeo. Então depois que acabar o vídeo, baixa aqui o e-book totalmente gratuito, tu vai ter uma base bastante consistente de muitas coisas importantes que os compradores precisam saber. E o quinto ponto que eu coloquei aqui, então, é mapear os resultados
Então tu tem que ter lá os teus indicadores de desempenho, tu vai mapear os resultados e apresentar eles de uma maneira impactante para quem quer que seja, para o gerente, para o diretor, para o dono da empresa, porque eu sempre falo, não adianta nada o comprador ficar lá atrás do computador emitindo pedido, zerando a caixa de entrada de e-mail se ele não está gerando resultado. E se ele está gerando resultado e está deixando o resultado dentro da gaveta ou em uma pasta do computador, isso também não vai adiantar nada para a carreira dele. Ele precisa gerar resultados e ele precisa apresentar esses resultados de maneira impactante. A minha amiga Juliana Deorac, ela me falou uma vez que não adianta uma galinha colocar ovos, ela precisa cacarejar. Então os ovos nada mais são do que os resultados e cacarejar nada mais é do que apresentar os resultados de maneira impactante. E aqui um ponto extra que no meu ponto de vista os compradores estratégicos eles desenvolvem sempre que tu tem um processo, é possível otimizar esse processo para investir o teu tempo de uma forma mais estratégica, ou seja, se tu vê que tu consegue automatizar qualquer processo dentro do teu setor, dentro do teu dia a dia, vai ter mais tempo para executar alguma coisa, e essa alguma tarefa a mais, ela que seja uma tarefa estratégica, né? Porque muitas vezes para os meus alunos eu ensino que eles precisam gerar mais tempo e eles com as técnicas de gestão de tempo, eles geram mais tempo, mas passam mais tempo no Instagram. Então, além de gerar mais tempo, né, de abrir brechas de tempo no teu dia a dia de forma estratégica, tu precisa colocar tarefas estratégicas nesse teu dia a dia. Um exemplo aqui é, por exemplo, vou montar uma regra de gestão dos meus e-mails. Então, sempre que aparecer um e-mail de tal pessoa, de tal remetente, ele vai direto para uma caixa específica. Então, isso é automatização de processos. E dependendo do teu dia a dia, existem uma infinidade de outras automatizações que tu pode fazer ou até otimização de processos. Então, esses são os 5 passos e o passo extra para os compradores estratégicos. O primeiro, entender quais são os principais objetivos da empresa e saber como poder ajudá-lo. O segundo é mapear de forma estratégica a carteira de fornecimento, porque aí fica muito mais fácil de saber aonde gerar resultado. O terceiro é ter clareza sobre o que precisa fazer em cada um dos quadrantes daquele mapeamento para mudar o fornecedor, para transformar ele por exemplo, de um estratégico para uma alavancagem, de um gargalo para um estratégico e assim por diante. O quarto, então, é focar em realizar tarefas importantes e não só ficar fazendo coisa urgente ou tarefas circunstanciais, né? Ficar riscando tarefa da lista por riscar. E o quinto, então, é mapear e mostrar os resultados de maneira impactante. Aquele ponto extra é a automatização de processos. Então, o vídeo de hoje é isso. Se tu curtiu, realmente manda aquele like ali, solta o dedo no like para eu saber que esse vídeo realmente fez sentido para ti. Se inscreve no canal, porque como eu te falei, vai ser uma série de vídeos O Comprador, onde eu vou falar de vários outros temas, onde ele atua, quais são os pré-requisitos, qual que é o melhor curso de graduação para um comprador e principalmente qual é o salário médio dos compradores em diferentes regiões do Brasil, em diferentes segmentos, em diferentes empresas e também em diferentes posições. Se tu é um comprador sênior ou júnior ou pleno, gerente de compras, independente de qual é a posição, eu vou te mostrar qual é o salário médio que estão pagando e aí tu vai saber se tu está sendo bem remunerado ou não. E para finalizar, aqui embaixo mais uma vez tem o link para o e-book como os segredos dos compradores de alta performance. Ali eu mostro vários assuntos que os compradores precisam conhecer e dominar para realmente se tornarem compradores estratégicos de alta performance e serem reconhecidos na profissão. Então é isso, eu te vejo no próximo vídeo, um grande abraço e tchau!